Olá, meus futuros mestres e mestras. Meu nome é Ida Giovana, sou pesquisadora e mestranda em Direito pela UNB e também apresentadora do Mestrando Cast. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, eu sou mentor acadêmico e o criador do GPS da aprovação do mestrado. Bom, nós estamos aqui em mais um episódio do Mestrando Cast, né? E o tema do nosso episódio de hoje é o seguinte: como o idioma estrangeiro impacta na sua preparação para o mestrado? Gustavo, vamos para a primeira pergunta. É necessário, Gustavo, ser fluente em um idioma estrangeiro para participar de um processo seletivo de mestrado no Brasil? Excelente pergunta, Ida. É uma pergunta que realmente gera uma série de dúvidas para quem está se preparando para uma seleção de mestrado, especialmente para aquelas pessoas que não dominam nenhum outro idioma, fora o português. Então, esse é um tema que é muito bacana da gente estar hoje aqui discutindo. Mas, primeiramente, eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser fluente em um idioma. A fluência, pessoal, ela envolve basicamente a sua capacidade de leitura, a sua capacidade de fala e a sua escrita. Então, a fluência envolve esses 4 eixos: compreensão, leitura, fala e escrita. Só que os programas, respondendo a sua dúvida, os programas de mestrado, pelo menos aqui no Brasil, eles não exigem que os candidatos sejam fluentes, que os candidatos dominem esses 4 elementos, que é a compreensão, a leitura, a fala e a escrita. O que os programas exigem dos candidatos? Os programas exigem dos candidatos um conhecimento que a gente chama de conhecimento instrumental de um idioma estrangeiro, seja o inglês, seja o espanhol, seja o francês, seja o alemão. Aí a pessoa vai ter que ver no edital que ela fosse candidatar, ali no processo seletivo, quais são os idiomas permitidos, quais são os idiomas que o programa reconhece. Então, os programas eles exigem o que a gente chama de conhecimento instrumental. E esse conhecimento instrumental, Ita, ele envolve a compreensão de um determinado idioma. Você não precisa falar, você não vai ter que, não vai ter alguma etapa no processo seletivo que você vai ter que falar, por exemplo, inglês ou espanhol na sua entrevista. Você vai ter que escrever, fazer uma redação em inglês ou em espanhol. Não. Geralmente, os processos seletivos, eles querem dos candidatos a parte da compreensão, tá bom? Então, a compreensão, esse conhecimento instrumental, se difere da fluência. A fluência já é algo ali mais aprofundado. Então, por exemplo, quem vai estudar fora, geralmente tem que fazer um TOEFL, é uma prova de proficiência que envolve essas 4 habilidades: compreensão, leitura, fala e escrita. Agora aqui no Brasil é um processo seletivo mais simplificado, bem mais simplificado, e que a pessoa não precisa ser fluente, tá bom? Então, pessoas aí com conhecimento introdutório, com conhecimento básico, conseguem sim ser aprovadas no mestrado. Excelente, Gustavo, né? Interessante como esse é um tópico dentro da preparação para o processo seletivo também muito misterioso, que gera muitas dúvidas nas pessoas, né? Então, eu queria me ver até o seguinte questionamento, né? Como é que você pode explicar para a gente mais profundamente como funciona uma prova de idiomas em uma seleção de mestrado e como isso impacta na preparação do candidato? Excelente, Isa. Primeiro eu vou falar sobre como que isso impacta, na seleção de mestrado, na preparação da pessoa ali para a seleção de mestrado, e depois eu vou falar um pouquinho os modelos mais tradicionais que a gente tem de prova de idiomas nos processos seletivos, para passar essa compreensão para o pessoal que está nos assistindo, que tem interesse em fazer o mestrado, mas que fica muito perdido em relação a essa questão do idioma. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso. Ida, a etapa de idiomas, ela tem uma função no processo seletivo que a gente fala de função eliminatória, ou seja, você precisa tirar no mínimo, geralmente isso pode variar de um edital para edital, mas em regra, geralmente você precisa tirar o mínimo na prova de idioma, o mínimo 7. O mínimo 7. Se você tirar 6, você está eliminado. Como o próprio nome já diz, é uma etapa eliminatória. Só que essa nota, vamos supor que você tirou no limite de 7. Você foi aprovado nessa etapa, correto? Correto. Só que essa nota, ela não vai computar na sua média final, em grande parte dos processos seletivos. A não ser que seu processo seletivo seja diferente, mas os programas, geralmente, eles não
né, fazem a somatória dessa nota. É só realmente para ver se você tem um mínimo, né, de domínio daquele determinado idioma que você escolheu para poder cursar o seu mestrado. E por quê? Né, que os programas eles querem olhar isso do candidato? Porque é muito interessante que você pense na possibilidade de internacionalização da sua pesquisa, ou pelo menos na capacidade, né, os programas querem que você tenha a capacidade de pegar um texto, né, um artigo, em um idioma estrangeiro, seja inglês, seja espanhol, seja alemão, e que você consiga ler esse texto, que você consiga, né, fazer um diálogo com a sua pesquisa. Né? Então, essa é a grande finalidade que os programas adotam essa etapa nos processos seletivos, né? Da gente buscar esse diálogo com fontes internacionais, né, em outros idiomas, de acordo com a nossa área de conhecimento, de acordo com o tema em específico que a gente está desenvolvendo. Então, né, a finalidade realmente dessa prova, essa é uma prova eliminatória para ver se você tem esse conhecimento básico, para que a partir do momento que você entre no mestrado, você consiga, de fato, ler textos em outros idiomas. E aqui é importante a gente destacar, né, daqui, durante o decorrer das disciplinas, quando a gente tiver, né, quando a gente está dentro do mestrado, os professores, é super comum os professores passarem textos em outros idiomas, não só em português, mas em inglês. Inclusive, em alguns programas de mestrado, para quem não sabe, tem disciplinas que são ofertadas apenas em inglês, ou então em espanhol. Então, é interessante que a gente já tenha essa noção antes de entrar em um programa de mestrado. Respondendo em relação às provas, né, como é que funcionam as particularidades das provas, eu vejo que a gente tem, né, Ida, alguns, na verdade, dois modelos, mais ou menos. É claro que pode existir um modelo ou outro, mas, em regra, eu vejo dois grandes modelos. Um primeiro modelo, que eu vejo que é bastante frequente nos processos seletivos, é uma prova objetiva com múltipla escolha. Geralmente tem um texto, Ida, no idioma inglês ou espanhol, enfim, vai depender do idioma que a pessoa escolheu. Geralmente vai ter um texto aí nesse primeiro formato de prova, e a pessoa vai ter que ler esse texto e vai ter que responder algumas questões. Tudo isso no idioma que ela escolheu, ou inglês ou espanhol. Então vai envolver realmente aquela capacidade que a gente comentou no início, capacidade instrumental, né, aquele conhecimento instrumental, de ler e compreender aquele texto. Então, as provas, como você está indo para um contexto acadêmico, as provas têm um foco para um contexto acadêmico. É importante falar isso também. Então, a gente tem esse primeiro formato, uma prova objetiva com múltipla escolha. Eu participei de uma prova em Direitos Humanos da UFG, que era basicamente nesse formato. Eu não tinha que dissertar, né, sobre alguma questão em inglês, nada disso. Era prova de marcar X mesmo. E também existe um outro formato. Existe um outro formato que é uma prova que você tem que fazer a tradução de um determinado texto. Isso eu já passei por essa experiência. Eu tive que fazer a tradução, Ida, de um texto, né, na minha área de conhecimento, na nossa área de conhecimento, de direito administrativo. Então, eu peguei um texto lá em direito administrativo, tive que traduzir, era uma página. Mas me deu muito trabalho, porque tinham termos ali específicos, né, sobre direito administrativo, então mesmo pessoas ali, às vezes, né, que já têm um intermediário, podem ter dificuldade nesse formato de prova. Por isso que é muito importante estudar de forma prévia, não achar que essa etapa é algo molezinha. Claro, tem provas que são mais fáceis, tem provas que são mais difíceis. Eu vejo que essa prova, quando é uma prova objetiva, de múltipla escolha, tende a ser mais fácil do que uma tradução. Tende a ser, mas não vou dizer que vai ser, né, isso em 100% dos casos, mas tende a ser. Em alguns programas, inclusive, né, as pessoas podem usar o dicionário. Eu, por exemplo, na prova que eu participei em Direitos Humanos, que era uma prova objetiva com múltipla escolha, Ida, eu levei o meu dicionário, podia levar o dicionário, e foi uma prova muito tranquila mesmo. Uma pessoa que não tinha conhecimento, que tinha um conhecimento ali básico, ela já conseguia, através do dicionário, ter uma noção boa e responder à prova, tá bom? Então, eu vejo que é dessa forma ainda, esse grande formato. Em resumo, né, é uma finalidade dessa etapa eliminatória. Os programas estão esperando os candidatos aquele conhecimento ali instrumental para que, quando ele entre no mestrado, ele tenha um domínio
daquelas habilidades ali para desenvolver a pesquisa e utilizar a literatura comparada, né, com influência internacional, enfim. E também, né, a gente tem esses dois grandes formatos de prova, uma prova mais objetiva, de múltipla escolha, ou então pode ser a tradução de um texto, uma prova ali, né, você realmente para fazer a tradução, mas pode variar. Por isso que é importante que a pessoa ela conheça o edital daquele programa que ela pretende cursar o mestrado. Perfeito, Gustavo. É muito interessante esse tema da questão dos idiomas, da fase idioma mesmo, né, que pode compor uma das fases de um processo seletivo, ou mesmo a questão do idioma depois mesmo que você entra no processo seletivo, depois que você passa, né, aprovado no processo seletivo, porque você precisa ali fazer as leituras dos textos, até mesmo de repente escrever, né, produzir algum trabalho em um outro idioma, traduzir o seu trabalho, já ouvi situações de outros orientandos da minha orientadora de traduzir minha dissertação para que um outro professor estrangeiro compusesse a banca da dissertação. Então, algo muito interessante, mas que de primeira vista, para quem ainda está começando a adentrar no mundo do processo seletivo, pode ser algo bastante assustador, né, Gustavo? Poxa, não tenho domínio ali do idioma inglês ou do idioma espanhol, só domino o português, então por isso nem vou participar do processo seletivo. E, na verdade, a gente começa a perceber que não é algo bem tranquilo, é algo que você vai exercitando e se preparando, né, Gustavo? Caso você não tenha, então, essa fluência. Mas Sim, indo com agora para... certeza. É isso aí. Você pode dar o exemplo, Gustavo, de alguém que você conhece, que já foi aprovado na etapa de idiomas, mesmo com conhecimento bem mais básico, assim, de um idioma estrangeiro? Excelente pergunta, Ida. Sim, conheço, inclusive mentorei essa pessoa, o caso da Caroline. Ela nunca tinha estudado um idioma estrangeiro e ela conseguiu ter êxito nessa etapa. A prova que ela participou era uma prova objetiva de múltipla escolha e ela podia utilizar um dicionário. Então, mesmo para ela, né, que nunca teve, né, que nunca estudou um idioma estrangeiro, ela conseguiu ter êxito nessa etapa. Mas não foi simplesmente chegar lá porque ela tinha um dicionário, ela conseguiu, não. Porque ela tinha uma estratégia para essa prova. Uma estratégia que eu ensino para os mentorados lá dentro do GPS, da aprovação do mestrado, que é o meu programa de mentoria. Nós temos um módulo específico sobre a prova de idiomas e ela utilizou as estratégias, o formato de preparação para essa etapa e ela conseguiu ter êxito. Então, eu não ensino dentro do GPS um idioma, um conhecimento instrumental, mas eu ensino as estratégias que eu utilizei na minha preparação, que qualquer pessoa que está se preparando pode também utilizar. E, consequentemente, aplicando ali as estratégias certas, estudando, realmente se dedicando, é super possível que a pessoa consiga aprovação, mesmo que ela tenha um conhecimento ali básico, tá bom? Então, a Carolina não é um caso isolado, conheço diferentes pessoas. Importante destacar, Ida, que tem alguns programas que eles não têm a etapa de idiomas, como é o caso do nosso programa, da onde a gente faz mestrado. Eu já finalizei o mestrado, você ainda está no mestrado, mas a gente não tem essa etapa de idiomas. Tem outros programas, por exemplo, que você ingressa no programa e só depois de um ano que você é obrigado a apresentar um certificado de proficiência em língua estrangeira. Então, você tem um ano, depois que você entra no mestrado, para correr atrás para fazer uma prova de proficiência, o que também é uma perspectiva bacana. Eu acho que esse sistema de você entrar no mestrado e depois apresentar o certificado seria o mais adequado, até porque a pessoa, quando entra ali no mestrado, ela vai correr atrás, ela vai dar um jeito de conseguir compreender um determinado idioma. Então, acho que é uma perspectiva mais includente do que as outras. Mas, enfim, só para explicar para o pessoal esse formato e respondendo, é super possível a pessoa com conhecimento bem básico, como foi o caso da Caroline, conseguir aprovação nessa etapa. Excelente, Gustavo. Mas, antes de você nos falar qual que é o jeito certo de estudar para essa etapa, eu queria que você nos dissesse quais são os erros mais comuns que você vê os candidatos cometendo nessa preparação, às cegas, né, Gustavo, para essa etapa de idiomas, porque com a ajuda do GPS a gente sabe que as pessoas não vão ter esse problema, né? Excelente pergunta, Ida.
Eu vejo, vou falar aqui 5 erros. 5 erros. Primeiro erro, que eu vejo que é bastante comum, é a pessoa negligenciar essa etapa. Ela deixa para a última hora, especialmente para aquelas pessoas que já têm um conhecimento, né? Vamos supor que a pessoa é fluente, ou está ali no intermediário, aí às vezes ela olha e fala assim, não sei se vai ser, né, tal, eu vou com o conhecimento que eu tenho. Só que igual eu comentei, dependendo do processo seletivo que você for participar, a prova de idiomas, ela pode te causar alguma complicação, porque vai cair termos específicos, vamos supor que você selecionar a prova de inglês, no meu caso, estava participando de um programa, caiu termos específicos de direito administrativo, então mesmo eu tendo um conhecimento intermediário, conseguindo ter um bom domínio da leitura e compreensão, eu tive uma certa dificuldade. O que realmente me auxiliou foi o fato de eu ter lido alguns artigos naquela área quando eu estava me preparando. Então, pode causar uma complicação. Se a pessoa, por exemplo, ela pode ser fluente, mas se ela não tiver um conhecimento ali daquela literatura no idioma estrangeiro, ela pode ter dificuldade em alguns processos seletivos. Então, eu vejo que negligenciar, não estudar, simplesmente chegar lá de paraquedas é uma estratégia ruim. É um primeiro erro que eu vejo. Um segundo erro que eu vejo, Ida, que é bastante comum, é a pessoa deixar para fazer a prova de idiomas do processo seletivo e não do centro de línguas da universidade. Como é que funciona isso, Gustavo? A gente tem a prova de idiomas que é específica do processo seletivo, então a pessoa se candidatou para o mestrado em artes da USP. Lá no mestrado em artes da USP, provavelmente vai ter uma etapa de idiomas. Aí a pessoa vai fazer uma prova específica para o mestrado em artes da USP. Essa prova que ela faz, ali específica do processo seletivo de mestrado, ela consegue aproveitar apenas para aquele processo seletivo de mestrado. Só que existe, Ida, o centro de idiomas de todas as universidades, das universidades públicas. Então tem o centro de idiomas da USP, tem o centro de idiomas da UNB, tem o centro de idiomas da Federal de Santa Catarina, e o centro de idiomas, ele fornece essas provas de proficiência, justamente voltado para esse contexto de mestrados. Então, você pode optar, ao invés de você fazer a prova específica do processo seletivo, você pode optar por fazer a prova do centro de idiomas. E essa prova do centro de idiomas, como é para toda a universidade, ela não vai cair termos específicos nessa prova, por exemplo, no meu caso hipotético, de direito administrativo, porque é uma prova que é geral. Pessoas de diferentes cursos, diferentes áreas do conhecimento podem fazer. Então, vai ser o que for abordado ali vai ser algo mais genérico, não vai nichar tanto para termos, jargões técnicos da sua área do conhecimento. Então, você tem a possibilidade de fazer essa prova do centro de idiomas, você, com o certificado dessa prova de idiomas do centro de línguas, você consegue pular a etapa de idiomas do processo seletivo que você selecionou. E vamos supor que você está participando de 2 processos seletivos em universidades diferentes. Muito possivelmente você consegue aproveitar esse certificado que você fez do centro de idiomas, vamos supor, no caso hipotético, a pessoa fez o mestrado, quer entrar no mestrado em artes da USP. Beleza, aí tem a prova específica em idiomas, lá do processo seletivo de artes da USP, e tem a prova de proficiência que o centro de idiomas fornece. A pessoa optou por fazer a prova de proficiência do centro de idiomas. Com esse certificado, ela vai conseguir aproveitar, vamos supor que ela também tentou artes, vamos pegar na Unesp. Vamos supor que tem, não sei se tem artes na Unesp, mas estou dando um exemplo aqui hipotético. Vamos supor que ela tentou fazer mestrado em artes também na Unesp. Então, muito possivelmente, com esse certificado do Centro de Idiomas da universidade, ela vai conseguir pegar esse certificado e vai conseguir aproveitar no processo seletivo de artes da Unesp. É claro, tem que olhar o edital, mas esse ponto geralmente é padronizado nos editais, em diferentes áreas do conhecimento. Então, se a pessoa ela faz isso, ela ganha muito tempo. Ela ganha muito tempo e vale muito a pena. Se eu tivesse feito isso, eu não teria passado pelo sofrimento de ter participado, ter feito 2 provas, sendo que eu poderia ter feito apenas uma. Se eu tivesse feito a prova do Centro de Idiomas da UFG, eu teria pulado essa etapa, teria ganhado tempo de estudar para outras etapas.
E, inclusive, é importante pontuar que as pessoas podem fazer essa prova antes mesmo do processo seletivo abrir. Geralmente, esse certificado ele tem uma validade de 2 anos. Então, né, o seu edital está fechado, quer ganhar tempo? Faz essa prova, vale muito a pena, tá bom? Então, esse é um segundo erro, né, deixar a gente fazer essa prova do Centro de Idiomas. Um terceiro erro, Ida, é estudar de forma descontextualizada. A pessoa ela acha que ela precisa, vou me matricular no cursinho de inglês. Só que você tem que lembrar que é um contexto mais acadêmico, que as provas vão exigir de você. Então, estude de uma forma contextualizada. Lá no GPS eu ensino justamente essa parte de estudar de uma forma ali contextualizada para essas provas, porque senão você estuda você começa a estudar, vou estudar inglês para viagens. Pô, mas qual que é a relação disso no contexto acadêmico? O que você vai aprender está relacionado com o que os professores vão abordar? Então, estude de forma contextualizada. Outra questão que pode acontecer, um erro que pode acontecer. Às vezes, e isso não é incomum, a pessoa não lê edital. E ela chega lá na prova de idiomas sem um dicionário. Ela nem sabe que tem essa possibilidade no edital. Então, fique atento se no seu processo seletivo tem a possibilidade de você levar um edital. Acontece. Às vezes a pessoa, ou então simplesmente esquecer o dicionário em casa. Então, que vacilo. Então, fique atento em relação ao dicionário. Outra questão que pode acontecer, Ida, que é um erro, isso falando mais lá no momento da prova, quando a pessoa está respondendo as questões, a pessoa, geralmente, como é que a gente responde prova? A gente pega lá a primeira questão e a gente vai respondendo em ordem. Esse é um formato padrão que a gente aprende. Só que, Ida, vamos supor que a primeira questão é a questão mais difícil. Aí você fica lá gastando, você tem 1 hora para responder a prova. Só na primeira questão você gastou 40 minutos. Você fica quebrando cabeça. E aí, quando você vai para uma segunda questão, por mais fácil que ela seja em relação à primeira, seu cérebro já está cansado porque você ficou quebrando cabeça muito tempo na primeira questão. Então, o que eu recomendo? Inclusive, essa é uma dica que eu dou lá para os mentorados, estou trazendo aqui para compartilhar. Comece pela questão mais fácil. E vai dessa forma. Se leu a primeira questão, não entendeu, está achando que é uma questão mais complicada? Beleza, deixa ela lá, vai para frente, vê se você encontra a questão mais fácil, responda as mais fáceis primeiro e deixe as mais complicadas para o final, tá bom? Então não gaste muita energia naquela questão que é mais difícil em um primeiro momento. Comece pelas mais fáceis, depois você avança para as mais difíceis. Então, Ida, em um resumo aqui, se a gente poderia falar alguns erros que eu vejo com bastante frequência, negligenciar essa etapa, deixar para fazer a prova de idiomas do processo seletivo e não do centro de idiomas da universidade. Um outro erro, estudar de forma descontextualizada. Um outro erro, não levar o dicionário, esquecer o dicionário em casa, enfim, não ler o edital, que tem essa possibilidade em alguns programas. E um quinto erro é quebrar a cabeça nas questões mais difíceis, primeiramente, e deixar as mais fáceis por último. Então, comece pelas mais fáceis, depois você avança para as mais difíceis. Excelente, Gustavo. É muito interessante, né, Gustavo? Que acaba que as pessoas acabam se preparando mesmo mais em cima da hora. Então, enfim, as pessoas vivendo mais perigosamente, a gente percebe que acaba sendo um desafio maior, né, para se preparar não só para essa etapa, mas como também as demais etapas do processo seletivo. Então, eu acho que realmente, acho que a dica, resumindo aí tudo isso que você falou, acho que a dica que fica é para que as pessoas não se preparem em cima da hora, né, para que elas olhem tudo com maior antecedência e vão se preparando aí com a ajuda de um mentor, para ajudar a organização, né, porque você vê que dentro dessa etapa existem subetapas, né, então acho que pelo ali que você falou, a gente percebe realmente que uma preparação com um pouquinho de antecedência pode ajudar bastante, né? E aí essa fase você acaba tirando de letra, com certeza, sem dúvida alguma, com um pouquinho de preparação dá tudo certo. Mas indo Sim, agora para a próxima pergunta, Gustavo. Aproveitando que você comentou, né, sobre a possibilidade de fazer a prova de idiomas no Centro de Línguas da universidade, você pode explicar para a gente a diferença entre suficiência e proficiência? Os programas exigem dos candidatos a proficiência ou a suficiência, Gustavo? Excelente, Ida. Esse é um ponto que eu tinha dúvida, tinha muita dúvida,
Porque em alguns lugares eu vejo proficiência, em outros suficiência. E o que é a proficiência? A proficiência é a maestria, é você dominar algo. A suficiência é você ser suficiente em um determinado ponto. Então, do ponto de vista conceitual, existem diferenças entre a proficiência e a suficiência. Só que em um contexto de mestrado, é a mesma coisa. Tem programa que vai falar a prova de proficiência, tem programa que vai falar a prova de suficiência, enfim. Mas tenha em mente que vai ser muito possivelmente a mesma coisa. A proficiência, eu vejo que ela estaria mais atrelada, por exemplo, Ida, é isso na minha concepção, ela estaria mais atrelada à prova, por exemplo, do TOEFL, né, para quem vai estudar fora, ou do IELTS, enfim, porque vai trabalhar aqueles 4 eixos, né, da compreensão, da fala, da escrita, enfim, né, os 4 eixos que a gente comentou lá atrás, que eu até esqueci. Deixa eu pegar aqui. A leitura, a compreensão, a fala e a escrita. Então, são esses 4 eixos. E, então, né, estaria dentro desses eixos, dessa prova, a proficiência, no caso, que estaria mais relacionada à maestria, e a suficiência eu vejo que estaria mais atrelado às provas dos processos seletivos aqui no Brasil para mestrado, que querem compreender se você tem um domínio de um conhecimento instrumental. Então, não querem saber se você domina essas 4 habilidades. Eles querem saber se você tem um conhecimento instrumental. Só que na prática, o que a gente vê, né, do ponto de vista de nomenclatura, é uma semelhança entre essas duas coisas. Proficiência e suficiência são utilizados pelos programas de forma bem semelhante, tá bom? Do ponto de vista conceitual, são termos distintos, como eu expliquei, mas se aproximam muito. E vai depender, você pode encontrar suficiência, você pode encontrar proficiência, vai depender do processo seletivo. Bom, excelente, Gustavo, né? Você comentou para o pessoal fazer a prova no Centro de Idiomas da universidade, né? Você sabe quanto custa mais ou menos o valor? Como a gente comentou, essa etapa de idiomas, né, para preparação para o processo seletivo é uma etapa que possui subetapas, né? Então a gente fica pensando aí um pouquinho para o lado econômico das pessoas. Será que elas vão né, vão ter que gastar um pouco mais, enfim, o que você pode nos dizer a respeito disso? Ida, em relação a valores, eu vejo que é uma média de uns R$100. Já vi de R$80, já vi de R$100, mas eu colocaria uma média de R$100. Isso falando em 2022, né? Não sei exatamente quanto que a pessoa que está aqui nos assistindo vai estar assistindo esse podcast, mas em 2022 eu vejo que é uma média aí, de uns R$100. Para quem está muito apertado, Gustavo, estou realmente apertado, precisa economizar, você pode fazer a prova específica do programa que você vai cursar o mestrado, porque você paga só a taxa de inscrição e você pode fazer todas as etapas. Você não tem que pagar, por exemplo, para fazer a prova de proficiência do Centro de Idiomas. Você não é obrigado a fazer isso. A gente recomenda porque a pessoa ganha tempo, ela pode fazer com muita antecedência, pode ser que a prova seja, inclusive, mais fácil. Só que se a pessoa está muito apertada, Ida, então eu recomendo ela não fazer o Centro de Idiomas, faz a prova ali do processo seletivo, tá bom? Então faz a do processo seletivo, porque aí você só tem que pagar uma taxa, a taxa de inscrição do processo seletivo. Se você for fazer a prova de idiomas, a prova de proficiência, no Centro de Idiomas, você vai ter que pagar mais uma taxa. Além do seu processo seletivo, o processo seletivo de mestrado é uma coisa, a prova do Centro de Idiomas é outra. Então você vai ter que ter esse custo aí também. Mas a média aí é mais ou menos isso aí, uns R$100. Excelente, Gustavo. E qual é o jeito certo de estudar para essa etapa de idiomas? Excelente, Ida. Só que antes, eu quero só dar uma outra dica que eu lembrei aqui. Às vezes as pessoas elas têm dúvida em qual universidade fazer essa prova. Gustavo, posso fazer em qualquer universidade? Geralmente eu vejo que as universidades públicas elas ofertam essas provas de proficiência. Então, vamos supor que você queira fazer o mestrado, igual eu comentei no exemplo hipotético lá do mestrado em artes da USP. Beleza. Muito possivelmente você consegue fazer essa prova de proficiência, vamos supor, né, lá na Federal de Santa Catarina. E com o certificado lá no Federal de Santa Catarina, muito possivelmente você vai conseguir pular essa etapa do mestrado de artes da USP.
Estou falando aqui muito possivelmente porque eu não vi o edital de artes da USP, mas os editais eles se assemelham muito em determinados pontos, especialmente nessa questão de idiomas. Então, é uma dica para o pessoal que quer fazer a prova de forma online, não sabe aonde fazer, olha para as universidades públicas, olha para a universidade pública do seu estado, olha para a federal. Uma universidade federal que eu gosto muito, que eu sempre recomendo para os mentorados, Ida, é a Federal de Santa Catarina, porque a pessoa pode fazer a prova online, tem prova toda semana, tem muita prova. É engraçado, você entra no Google Meet, tem uma chamada no Google Meet, você entra lá, tem uma plataforma ainda. Eu fiz essa prova recentemente para saber como é que funcionava, até para ter mais informações para passar para os mentorados. Então, você faz essa prova, você entra numa plataforma, a plataforma ela trava o seu sistema, todas as abas. Se você minimizar a aba, o seu sistema é bloqueado, ou seja, mesmo que você está fazendo online, não tem como você colar. Você tem que abrir a sua webcam, tá bom? Você tem que abrir a sua webcam, você tem que deixar a webcam voltada para você. Não pode ninguém estar conversando contigo, porque senão você pode ser reprovado. Você não pode sair da página da prova. Então, é bem rigoroso. Aí a gente acha, porque é online, mas não, é bem rigoroso. Tem todo um sistema lá para antifraude. Então, essa prova da Federal de Santa Catarina, do Centro de Idiomas da Federal de Santa Catarina, eu recomendo muito, porque tem prova toda semana, é bem tranquilo, você consegue agendar. Geralmente, dia de segunda-feira, você consegue agendar essas provas. Você entra lá no site, na segunda-feira você agenda, paga o boletim lá e beleza. Depois eles liberam o link para você do Google Meet. Você entra no Google Meet, essa foi a experiência que eu tive, e você faz a prova. Eu fiz 2 provas de inglês e de espanhol e foi tranquilo. Era uma prova de compreensão mesmo. Não tinha que escrever nada, era mais questões objetivas. Na verdade, teve uma questão que eu tive que escrever, mas eu escrevi, a resposta era em inglês, ou a resposta era em português, não era em inglês. A pergunta era em inglês, mas a resposta era em português. Ida, agora respondendo a sua outra dúvida, em relação a como estudar para a etapa de idiomas, eu vou passar 3 dicas para o pessoal, de como estudar para a prova de idiomas. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ler o edital. Porque lá no edital que vai falar como é que funciona a prova de idiomas, qual que é o formato, quantas questões que tem. Seja você participando da prova de idiomas do processo seletivo de mestrado, seja você participando da prova de idiomas do Centro de Idiomas da universidade. Então, é no edital que vai ter todas as informações. Leia o edital. Eu li o edital e eu sabia como é que eu seria avaliado. Eu sabia mais ou menos a estrutura da prova. Segunda coisa que a pessoa vai fazer, Ida, uma dica que eu dou para quem quer estudar para essa etapa de idiomas. Olhar as provas anteriores. Entra lá no site do programa e começa a buscar as provas anteriores. Às vezes as pessoas podem encontrar até um padrão de respostas das etapas anteriores. Caso tenha alguma prova, alguma questão ali subjetiva, os programas geralmente colocam um padrão de espelho de resposta. Pode ser que a pessoa encontre. Então, olha as provas anteriores. Se não estiver no site do programa, conversa com candidatos que foram aprovados em certames anteriores. E uma terceira dica ainda que eu quero dar para o pessoal é para a pessoa montar um plano de estudos. Lá no GPS, no módulo sobre o idioma, eu ensino sobre a questão dessa importância desse plano de estudos. Então, dando uma dica aqui mais geral, pessoal, em relação a plano de estudos, comece a se planejar para você ter uma rotina de leitura de textos naquele idioma que você escolheu. Escolheu inglês? Beleza, comece a ler textos acadêmicos em inglês na sua área de conhecimento, tá bom? E vai criando esse hábito, essa frequência, não deixa para a última hora, porque se deixar para a última hora, a chance são de que você realmente vai ter dificuldade. Porque eu comentei, jargões e termos técnicos podem aparecer, termos técnicos ali da sua área. Então, às vezes você deixou para estudar de última hora, beleza, você não vai conseguir aprender aquilo de uma forma espremida. Você consegue decorar muitas vezes, mas você não vai aprender, tá bom? Então, essas 3 dicas, Ida, que eu dou para quem realmente está se preparando para a etapa ou quer começar a preparação,
leia o edital, busque as provas anteriores e monte um plano de estudos. Excelente, Gustavo. Mas eu fiquei pensando, né, Gustavo, e para aquelas pessoas que não têm domínio, mesmo do básico de um idioma estrangeiro, né? Vamos pensar, por exemplo, em inglês, que é algo mais comum. Você recomenda qual idioma, Gustavo? Tem algum idioma que, de repente, a pessoa pode escolher como um plano B, como uma outra alternativa? No caso de ela achar que o prazo está muito em cima e ela precisaria né, dispor aí de mais energia para se preparar mais adequadamente. Teria uma outra saída? Como você orientaria? Excelente pergunta, Ida. O espanhol, ele tende a ser mais fácil. Não vou generalizar, o espanhol vai ser mais fácil. Não. Ele tende a ser mais fácil nas provas. Eu falo isso porque eu já fiz prova, tanto de inglês como de espanhol. Eu falo isso porque, né, já acompanhei diferentes pessoas em processos seletivos de mestrado que passaram por essa etapa. Então, o espanhol, ele tende a ser mais fácil para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o idioma estrangeiro. Gustavo, nunca estudei inglês, nunca estudei espanhol, nenhum idioma. Que idioma que você me recomendaria? Eu recomendo o espanhol. Mas é claro, olhe as provas anteriores. Né? Se você está em dúvida, não sei se eu faço espanhol, não sei se eu faço inglês, não sei se eu faço alemão. Olhe as provas anteriores. Veja se você consegue respondê-las. Muito possivelmente, né, eu creio que o espanhol vai ser mais fácil. Mas isso vai depender do seu programa, tá bom? E também do seu nível de familiaridade. Pode ser que você tenha mais familiaridade com o inglês, pode ser que você tenha mais familiaridade com o espanhol. Mas para compreensão, até porque o espanhol ele se aproxima mais com o nosso idioma, né, na escrita. Então, a gente tende a compreender mais do que o inglês, para quem nunca estudou em um idioma estrangeiro. Então, eu particularmente recomendaria o espanhol. Inclusive, a Caroline, que foi minha mentorada, ela foi aprovada com conhecimento bem básico em idioma estrangeiro, e ela optou pelo espanhol. Optou pelo espanhol, levou um dicionário e conseguiu ter isso nessa etapa. Excelente, Gustavo. E aí, qual dica que você dá, Gustavo, para quem está com dificuldades, porque decidiu que vai estudar sozinho para essa etapa, né? Que dicas você poderia dar para quem está encontrando aí algumas dificuldades no caso de estar estudando sozinho? Excelente, Ida. Às vezes, quando a gente está estudando sozinho, principalmente nesse contexto de mestrado, é muito comum que a gente cometa erros. Tem pontos que são pontos que eu digo que a gente sabe que a gente precisa melhorar. Eu não sabe, eu tenho dificuldade para escrever uma metodologia. A pessoa ela tem consciência daquilo. Mas existem pontos que são pontos cegos, que as pessoas não conseguem perceber. Só uma pessoa com mais experiência que ela consegue perceber esses pontos cegos. Então, eu particularmente recomendo muito que as pessoas busquem o auxílio de uma mentoria acadêmica. Uma mentoria acadêmica focada nesse Excelente. objetivo. Então, eu acho que a mentoria acadêmica ela tem esse potencial de trazer um esclarecimento para a pessoa, de como se preparar, de quais estratégias utilizar. Eu, por exemplo, faço isso lá no GPS, eu ensino quais estratégias que eu utilizei para a minha preparação. Né? Eu não ensino idioma estrangeiro, até porque eu não tenho essa capacidade, essa expertise, mas eu ensino as estratégias que eu utilizei na minha preparação e que deram certo. E que tem dado certo com diferentes pessoas, inclusive pessoas que estão começando do zero, pessoas que não são fluentes, que têm um conhecimento ali muito básico e que estão conseguindo ter resultado através desse módulo lá que a gente tem, o módulo 3, que é justamente falando sobre a prova de idiomas. Pode ser que a pessoa ela sinta necessidade, ainda assim, de buscar estudar, e ela vai sentir essa necessidade de estudar o idioma. Então, ela pode buscar um curso, algo ali que seja mais específico também, para ela ter esse domínio instrumental, dela conseguir ler textos acadêmicos. Então, é interessante que ela também comece a estudar o idioma, porque não adianta nada ela saber a estratégia se ela não conhecer o idioma, não tiver as noções ali básicas para conseguir ter resultado na prova. Perfeito, Gustavo. E agora caminhando para a última pergunta, né? Para facilitar, Gustavo, já que a gente vive no meio aí de tecnologia, com várias plataformas e instrumentos que podem auxiliar a gente, não só para a preparação em si, né, para um processo seletivo, para essa fase de idioma, mas também para seguir aperfeiçoando ou até mesmo aprender um idioma, né, que
tem sido uma alternativa muito válida para as pessoas. Você conhece ou indica algum aplicativo ou site que você recomenda para o pessoal estudar idiomas de forma gratuita, né? Inclusive, pensando mesmo também que possa auxiliar, especialmente, né, com essa finalidade, um instrumento aí que possa facilitar e somar para a preparação para essa fase de idiomas de um processo seletivo para mestrado. Excelente pergunta, Ida, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, né? Eu vou indicar 3 ferramentas, 3 aplicativos, sites, enfim. O mais comum, mais tradicional, que acho que muita gente conhece, que eu quero recomendar, é o Duolingo. Porque o Duolingo, você consegue estudar não só inglês, mas você consegue estudar espanhol, enfim, o idioma que você escolher. Quero estudar mandarim. Vamos supor que lá no seu processo seletivo tem a possibilidade de ter o mandarim. Beleza. Você consegue através do Duolingo. Então, o Duolingo eu vejo que ele tem o maior potencial, né, dessas ferramentas. Claro que você não vai ficar fluente ali com o Duolingo, mas você vai conseguir compreender o básico. Ainda mais em, Gustavo? Ainda mais em mandarim, que é um idioma bem difícil. Ainda mais com certeza. Então, eu vejo que o Duolingo é muito bacana ainda. Inclusive, eu tenho ele aqui no celular. Inclusive, estou precisando voltar a fazer algumas lições. Mas é bem bacana. Teve uma época da minha vida que eu usei muito o Duolingo e ajuda bastante. Uhum. Um outro que eu vou indicar, ele já é mais específico para o pessoal que estuda inglês. Eu, particularmente, estudo mais inglês. Eu nunca estudei espanhol, nunca tive contato com espanhol. Acho que eu fiz 1 ano de espanhol no meu ensino médio, mas fora isso, não tive nunca mais contato com espanhol. A não ser em textos acadêmicos, né, que aí a gente tem que ler. Mas eu nunca estudei assim no ponto de vista formal, de me matricular em curso. Então, dando uma dica para o pessoal aí do inglês, que quer estudar inglês de uma forma gratuita, tem um site muito bom que se chama Engevid. Engevid. Anota aí, pessoal. Engevid. E-N-G-V-I-D. E-N-G-V-I-D. É um nome meio estranho, mas tem muita aula bacana de diferentes professores sobre diferentes temáticas. Você entra lá e você consegue ter esse acesso a muito conteúdo de forma gratuita. Inclusive preparação para testes aí do TOEFL. Enfim, você consegue lá de forma gratuita. Vale muito a pena. Para o pessoal que quiser treinar a escrita, tá bom? E aqui, geralmente os programas não pedem para vocês escreverem, né, a resposta em inglês, geralmente em português, mas essa é uma dica aqui para a vida acadêmica em geral, porque a gente sabe que é importante, né? Se a gente puder escrever artigos em outro idioma, especialmente o inglês, né, a gente sabe que mais de 90% dos trabalhos que são produzidos, que são publicados, estão em inglês. Então, né, a imensa maioria da produção acadêmica mundial está em inglês. Então, se você está pensando aí num contexto não só de seleções de mestrado, mas pensando em um contexto mais a longo prazo, vale a pena aprender a escrever. Então, um site muito interessante que se chama Write and Improve, que vale muito a pena. Ele é gratuito também. Se não estiver enganado, ele é da BBC, não tenho certeza exatamente. Mas tem várias lições lá para te estimular a escrever em inglês e ele te dá correções também na sua escrita. Então, acho que esse é um ponto aqui bem, bem bacana para o pessoal aí que quer aprender a escrever inglês voltado, pensando aí também no contexto acadêmico. Né? São 3 ferramentas aí muito boas. Só recapitulando, Duolingo, Engevid, Write and Improve. São 3 ferramentas gratuitas que todo mundo pode utilizar ainda. Excelente, Gustavo. Até aproveitando um pouco o tema e indo um pouco para o bom humor, que é um recurso muito interessante, né? Que esses aplicativos e sites nos permitem, né? O Duolingo mesmo, você escolhe a quantidade de tempo que você quer se dedicar por dia. Ele tem uma coisa que quando você... o Duolingo é marcante na minha vida, eu tenho que baixar de novo ele. Porque ele manda mensagem para você, e-mail, né? Olha, estamos tristes, você nos abandonou. Você me abandonou. Verdade. Né, dar um peso na consciência, você não tem que voltar a praticar. Então, assim, são os recursos muito interessantes, né, que podem somar positivamente. Claro, eles não vão substituir uma preparação ali, né,
O Gustavo comentou do próprio exame que a Universidade Federal de Santa Catarina, perdão, De Santa Catarina. disponibiliza, né, e que certamente é necessário uma preparação um pouquinho mais formal ali, especialmente com a ajuda de um mentor, né? É importante a gente dizer que acho que apenas esses instrumentos, eu acho que eles somam, mas ao mesmo tempo, isoladamente falando, eu acho que não é uma boa alternativa. Eu acho que é sempre interessante e trazer sempre a ideia de uma preparação mesmo. E eu acho que é isso, assim, eu acho que ficou bastante claro, acho que no episódio do Mestrando Cast de hoje, né, é interessante buscar as informações antecipadamente, né, daí a importância do episódio de hoje, do Mestrando Cast, se preparar antecipadamente, depois de saber todas essas informações, e buscar uma mentoria aí para te ajudar com as dificuldades, não só para isso, né, lembrando que cada processo seletivo ele tem uma forma de estruturar a preparação para um idioma diferente, e esse tipo de conhecimento é um mentor acadêmico que possui. Então, você precisa montar mesmo uma preparação estratégica ali para cada edital que você vai se preparar, né? Cada edital é uma regra, é uma história diferente. E nós chegamos por aqui, né, em mais um episódio do Mestrando Cast. Lembrando que esse foi o episódio Como o idioma estrangeiro impacta na sua preparação para o mestrado. Gustavo, foi um super prazer. Muito obrigado, Ida. Foi muito bom. Você estava falando sobre a questão das notificações do Duolingo. Só para a gente fechar aqui, eu estava mexendo no celular para ver se eu encontrava aqui, mas não encontrei. É bem bacana. Você sente aquele peso na consciência, né? Tem que fazer uma lição, tem que voltar lá. Então, o Duolingo ele é muito bom justamente por isso, né? Ele fica sempre mandando lembretes para a gente continuar. E uma outra questão, né? Eu lembrei, gente, começar aos pouquinhos. Você não tem tempo aí para estudar, né, 2 horas por dia num determinado idioma, mas você tem 15 minutos, às vezes, para fazer uma lição do Duolingo. Então, coloquem aí como prioridade, porque é algo que vai impactar na sua carreira acadêmica. Então, aprendam um idioma não só para passar no processo seletivo, mas pensando em um contexto mais macro, né, para que você realmente consiga galgar, né, espaços cada vez maiores na sua carreira acadêmica. E Ida, só realmente te agradecer por mais esse episódio do Mestrando Cast. Foi um prazer conversar com você, com o pessoal que está nos assistindo. Quero fazer um convite para quem ainda não está inscrito no nosso canal, faça a inscrição, deixe um comentário, alguma sugestão, para que a gente sempre esteja melhorando os próximos podcasts. Deixe a sugestão de tema. Se ficar com alguma dúvida, coloque aí nos comentários, que com certeza a gente vai também estar auxiliando o pessoal. E com isso, a gente chega aí ao encerramento. Espero que em breve a gente esteja juntos novamente. Muito obrigado, Ida. Obrigada.